Ok, tu conheces a matriz transparente. Tu sabes que com a matriz transparente tu podes reabilitar com resina composta uma boca inteira. Agora, se tu pensas que para usar esta matriz transparente tu tienes que usar a técnica da resina flow injetável, tu estás muito enganado. Então, fica comigo neste vídeo que vou te explicar quais são todos os problemas de se usar a técnica injetável com a resina flow e qual é sim a técnica correta, a melhor técnica para reabilitar com resina composta e sua matriz transparente. Então, é muito comum para muitos dentistas, quando falamos sobre a matriz transparente e resina composta, fazem uma associação diretamente com a técnica injetável. Em técnica injetável, tu vas usar a resina flow para poder fazer a transformação dos dientes, a reabilitar a forma, cambiar a forma e cambiar o volume de dentes. Porém, esta resina flow tens muitos problemas para ser uma resina que vai restaurar tus dentes de forma definitiva. ¿Por quê? Porque a resina flow não foi hecha para ser uma restauração definitiva. A resina flow não foi concebida para ser o material que vai estar em la superfície de sua restauração. ¿Por que isso? Porque uma resina flow tem uma baixa viscosidade. Isso facilita muito para que possas injetar esta resina em la matriz transparente. Porém, esta resina tem baixa carga e essa baixa carga não permite uma grande resistência mecânica às forças oclusales. Por isso, esta resina não é apropriada para ser uma restauração definitiva. A resina flow foi concebida para ser uma resina de base, uma resina que vai ser a base da sua restauração, que vai ajudar-te a distribuir melhor os estresses de contração, de polimerização e os estresses oclusales. Por isso, essa resina é uma resina que debes regrenar sua restauração e não ser o material final. Este material, a resina flow, não tem a mesma capacidade de uma resina para ser um polido com qualidade, para manter esse polido por muito tempo. Não tem a mesma capacidade de suportar os desgastes, de suportar as forças oclusales. Assim, vai ter uma durabilidade muito mais curta. Por isso, não podemos dizer que uma reabilitação hecha com a resina flow de forma injetável será uma reabilitação definitiva, mas sim uma reabilitação temporária ou provisional. Agora, se tu queres fazer com resina composta uma reabilitação de forma definitiva usando a matriz transparente, o que queremos ensinar-te é usar a técnica sandwich. O que é a técnica sandwich? Em la técnica sandwich, nós chamamos desta forma porque nós temos três materiais em esta reabilitação. Nós temos o dente de tu paciente e tu tienes uma resina flow que vai ter contato direto com esse dente e do lado de fora temos uma resina composta convencional. Então, entre o dente e entre a resina composta tradicional, nós temos a resina flow reganando este espaço e com isso nós temos a técnica sandwich. Quais são as vantagens da técnica sandwich? Com a técnica sandwich, tu vas ter uma resina composta convencional na parte externa de tu restauração. E esta sim é um material que se usa para hacer restaurações definitivas. Então, dessa forma, tu vas ter resistência mecânica, tu vas ter resistência ao desgaste, resistência à compressão, vas ter resistência ao manchamento, vas ter uma alta qualidade de polido, tu vas ter uma reabilitação com um material que realmente foi hecho para restaurar os dentes, que foi hecho para ter longevidade no seu tratamento. Mas, pensando desta forma, nós temos uma dificuldade. Por quê? Porque a resina composta, ela não consegue escorrer,
não consegue escorrer e por não escorrer da maneira correta, porque tem uma alta viscosidade, é muito viscosa, por isso é um material que muitas pessoas não usam. Porque mesmo se tu calentar esta resina não vai ter uma alteração de viscosidade suficiente para conseguir escorrer. E terás assim grandes excessos cervicais que trará muito trabalho, será muito trabalhoso para que tu remova todos esses excessos. Então, nós trabalhamos de uma forma muito específica com a técnica sanduíche, que é, usamos a resina composta e nós calentamos essa resina, porque ao calentar uma resina, nós melhoramos suas propriedades e ao calentar esta resina, nós conseguimos colocar ela melhor sobre a superfície interna da matriz transparente, copiando todos os detalhes de tu encerado. Então, todos aqueles detalhes anatômicos de tu encerado, tu vas a copiar com a matriz transparente. Esse é o objetivo. E não vamos colocar um material em excesso, vamos colocar esta resina composta numa quantidade que não escorra em dente. Na verdade, não pode nem encostar no dente, tem que ficar um pequeno espacito entre o dente e a resina composta. E aí está o segredo, porque para poder rellenar este espaço e unir os dois materiais, vamos usar a resina Flow. A resina Flow, que como dissemos antes, é um material para rellenar, é um material de base, é um material que serve para rellenar o espaço e desta forma não vas evitar burbujas, vas evitar falhas e também este é o material que vai escorrer. Este é o material que terá excesso e vai escorrer. Mas quando a resina Flow escorre da matriz transparente, este excesso é muito delgado, muito fino, é fácil de fazer sua remoção. Então teremos do lado externo a resina composta com toda a sua capacidade mecânica e sua beleza, e teremos internamente a resina Flow rellenando estes espaços, evitando burbujas e escorrendo para evitar falhas. E assim tu vas remover com muita facilidade esses excessos. Isso é a técnica sanduíche. É o uso racional destes dois materiais, fazendo desta forma uma restauração, não uma restauração, mas uma reabilitação em resina realmente definitiva, porque esses materiais sim estão agora sendo usados da forma para que foram hechos, para a forma que foram desenvolvidos, ok? Então, dessa forma, tu harás suas reabilitações realmente com muita longevidade, ok? Então, se tu desejas saber muito mais sobre a técnica sándwich, saber como reabilitar com resina composta de uma maneira muito precisa, muito mais fácil, então continue seguindo nós outros em nossas redes sociais, em Instagram, Facebook, YouTube e hasta o próximo vídeo.